Oi, fascinetes! Hoje o vídeo é um bocadinho diferente. Eu trago-vos 6 livros para vocês lerem nas férias ou, se já estiverem aí de férias, para lerem nos tempos livres. Ainda vos digo onde podem comprar livros com desconto e mostro-vos as vantagens de ser um leitor compulsivo. Por isso, se vocês gostam muito de ler ou se apenas querem aprender como ler mais, venham daí comigo. September we met. I could tell by your smile. Quem me segue no blog e também no Instagram, @lefascionaire, se vocês ainda não me seguem, sabe que eu amo ler. Desde criança que ler é assim o meu passatempo favorito, porque ler permite não só viajar sem sair de casa, como também viver várias outras vidas que não a nossa. Então sempre foi assim um escape muito grande para mim, eu sempre amei ler. É claro que eu não gosto de todos os géneros, obviamente, mas eu leio quase tudo e nunca deixei um livro a meio. Mesmo aqueles que eu não estava a gostar, eu li até ao fim. Então eu decidi trazer-vos 6 livros que eu realmente amei e super aconselho para vocês lerem. O primeiro livro que eu aconselho muito é O Tempo Entre Costuras, da Maria Duenas. Quando eu comprei este livro, eu não conhecia a autora. Eu vi o livro na Bertrand e comprei, e ele tornou-se um dos meus livros favoritos de sempre. Eu já li 2 vezes, por isso imaginem. Ele conta a história de uma modista em Espanha que, por obra do destino e pelas circunstâncias, acaba por ir para Marrocos, e toda a história se desenvolve a partir daí. E somos levados numa viagem em que ela se cresce, passa de menina a mulher, mas também, por outro lado, nós vemos os contornos da espionagem. Se vocês não sabem, eu amo histórias de espiões. Só que esta não é uma história de espião assim normal. Foge muito àquilo que é a tradicional história de espiões. Por isso eu amei, de verdade. Eu acho que não vos posso contar mais da história para não dar spoiler, mas se vocês gostam de livros bem escritos, com histórias muito boas, eu aconselho muito este livro. Eu já li outro da autora, que é As Vinhas de La Templasa, e apesar de ser bom também, muito bom, não chega aos pés deste. Este livro é mesmo incrível. Se entretanto vocês já tiverem lido ou depois de lerem, digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês acharam, porque eu amei. O segundo livro que eu aconselho muito é o Diz-me Quem Sou, da Júlia Navarro. Este livro tem 1083 páginas e eu li-o numa semana. Para quem gosta de história, é um livro incrível, apaixonante. Aliás, como todos os da Júlia Navarro, com exceção da História de um Canalha, esse foi o único livro dela que eu não gostei. De resto, todos os títulos me cativaram muito e eu já li o Dispara que eu já estou morto. É incrível esse livro também. E o Bíblia de Barro. Tenho ali outros 2 dela para ler. E este livro é daqueles que leva pelo enredo. É como se nós estivéssemos lá na história. E ele começa com um rapaz que é um jornalista que toda a família considera falhado. E a tia lhe pede para ele escrever a história da avó para dar a conhecê-la à família. Porque eles não sabem nada sobre a avó. E então ele começa as buscas e aquilo que parecia uma coisa simples, uma tarefa simples, torna-se um enredo muito espetacular, que passa por Espanha, passa pela guerra, passa pelo nazismo. Então é assim uma história bastante incrível. Eu amei muito esta história, amei muito este livro e quero voltar a ler. Ele na Bertrand, eu comprei na Bertrand, custou 19,90. Não é um livro assim tão barato, mas se vocês pensarem, vale mais dar 20 € num livro do que numa roupa da Zara, porque o livro não só vos leva a viajar por outros mundos, por outras vidas, por outras existências, como ainda vos permite começar a escrever melhor e a falar melhor também. E isso é assim muito bom. O terceiro livro que eu aconselho tanto para as férias como para os tempos livres é O Assalto, do Daniel Silva. Vocês sabem que eu amo Daniel Silva. Quando eu não tenho assim nada para ler ou estou sem ideias, eu vou sempre para um livro do Daniel Silva. Porquê? Porque eu sou viciada no Gabriel Allon,
que é a personagem principal dos livros do Daniel Silva, que são sempre sobre espionagem. O Gabriel Allon é um espião da Mossad, os serviços secretos israelitas, para quem não sabe, e todas as histórias são com ele como protagonista. Só que ele, para além de espião, é também restaurador de arte. Então, nos livros do Daniel Silva, nós somos levados não só pelo mundo da espionagem e por aquele objetivo de salvar o mundo, entre aspas, mas também ficamos a conhecer obras de arte, ficamos a conhecer um bocadinho o mundo da arte também, e isso é uma das coisas que eu mais gosto nos livros deles. É claro que nem todos os livros do Daniel Silva são assim, uau! Mas este, do Assalto, eu gostei muito, porque, e eu vou-vos dar aqui um spoilerzinho, eles roubam os girassóis do Van Gogh de um museu de Amsterdão. Por isso é que eu tenho aqui os girassóis. Eu já vi o quadro dos girassóis ao vivo quando estive em Amsterdão. E imaginar que eles roubaram o quadro é assim incrível. Toda a história anda à volta disso. E se vocês já leem Daniel Silva, sabem que vai haver toda uma história à volta disso e vai haver alguém que tem que morrer, não é? E por aí vai. Mas eu gostei muito do Assalto. Eu adquiri este livro na Note, porque estava com um desconto incrível. E o Continente faz muitos bons descontos em livros. Eu gosto muito de comprar livros no Continente. Por isso, se vocês querem alguma coisa para ler, mesmo que não seja Daniel Silva, passem no Continente, porque eles muitas vezes têm promoções muito boas. Este livro acho que custou tipo 7 euros. O quarto livro que eu aconselho muito é O Candidato do Kremlin, do Jason Matthews. Este livro é o fim de uma trilogia. Os outros dois chamam-se Traição e Palácio da Traição. E quando eu li o Traição, que é o primeiro, eu amei, achei incrível mesmo. Entretanto, ele foi adaptado recentemente para o cinema e em Portugal acho que levou o nome de Agente Vermelha. E eu gostei muito do filme, mas o livro é incrível mesmo. O Jason Matthews é ex-agente da CIA. Então, aquilo que nós vemos retratado, ou melhor, lemos retratado no livro, faz-nos mesmo pensar que há uma colagem com a realidade, que aqueles factos, a maneira de funcionar dos serviços secretos, pode mesmo ser assim. Há uma dose ali de veracidade que atrai muito. E a personagem principal destes 3 livros é a Dominika, que é uma agente secreta russa que não queria trabalhar para os serviços secretos. Ela era bailarina e um acaso, ou melhor, a Rodina, que é assim, a mãe de Rússia, acabou por encarreirá-la para esse caminho. Não foi uma escolha. E há ali uma relação de ódio com o presidente russo. E ela acaba por ser uma agente infiltrada da CIA. Então, esta história é mesmo incrível, muito, muito colada na realidade, sobretudo se vocês seguem os acontecimentos da Rússia e tudo mais, que é um país que eu gostava muito de visitar, a propósito. É assim um livro incrível e o fim é completamente inesperado. Acho que o que eu mais gostei destes 3 livros é que eles são verdadeiramente realistas e o fim é muito realista. Nós realmente pensamos, sim, ok, isto não é um fim tipo conto de fadas, isto é um fim real. E isso é uma coisa que me atrai muito. Eu não sou muito chegada a romances, e então gosto mais de livros assim, de espionagem e de história e realistas, enfim. Por isso, se vocês gostam desse tipo de livros também, desse tipo de histórias, estes 3 valem muito a pena. Eu não tenho aqui os outros 2 porque estão em Coimbra, mas achei que tinha mesmo que incluí-lo na minha lista para vos mostrar. Se vocês estão a gostar do vídeo até aqui, Fascinetes, deem já o vosso like e partilhem com aquele amigo que ama ler e com aquele amigo que devia ler mais. O 5º livro é um livro muito mais leve do que qualquer um dos outros. Ele chama-se Uma Princesa em Fuga e eu não conhecia nada desta autora, Lindsay Emery, nem sequer sei se ela tem mais algum livro. Se não faço ideia. E eu gostei, mas é assim, daquelas histórias super leves, com uma narrativa bem escrita que é B, não assim incrível, mas a história é engraçada, é interessante, é um livro leve, que é bom para ler na praia, ou quando vocês não querem pensar muito, só querem uma história que vos leve. Eu acho que é um livro bom. Eu gostei bastante até.
Embora, como vos digo, eu gosto de livros mais densos, é mais o meu tipo de literatura, eu acho que isto é um livro ótimo para ler nas férias, porque vocês não precisam de pensar, não precisam de voltar atrás para refletir melhor sobre o que está a acontecer. Não, nada disso. Ele é um livro que se lê assim muito corrido e vocês leem super rápido. Eu acho que em 3 dias li este livro. Eu também leio rápido, mas ele é engraçado. A história é bastante engraçada e podia ser real até. Então eu gostei, até gostei bastante deste. O último livro que eu tenho para vos mostrar, eu ainda estou a ler. Ele chama-se Os Falsários, só que eu estou a gostar tanto que tinha que o incluir aqui na lista. Eu comprei este livro no outro dia porque estava na Bertrand e vi-o a 7,5€. Eles estão com uma promoção em vários títulos. Eu li aqui a sinopse e gostei da proposta do livro e comprei, porque pensei, 7,5€ é bem, ok, é um preço muito justo por um livro, até é barato. E eu estou a amar este livro. Ele conta a história de 2 falsificadores de livros. Sim, há falsificações de livros, sobretudo de livros antigos de grandes mestres como Shakespeare ou Arthur Conan Doyle, e a história é muito boa, eu estou a adorar. Mas o que mais me cativou neste livro foi a escrita do Bradford Morrow, que eu também não conhecia, é muito boa. E eu sou muito fã de boa escrita, de palavras diferentes, construções frásicas criativas. Como vocês sabem, se calhar, ou não sabem, não sei, mas se não sabem ficam aqui a saber, eu sou copywriter, ou seja, o meu trabalho é escrever. Então eu aprecio muito uma boa escrita, uma escrita assim cuidada, criativa, com analogias, metáforas, com figuras de estilo e que não se limita ao básico, àquela construção frásica básica, sabem? Então, se vocês gostam assim de livros mais construídos em termos, não de narrativa, aqui no caso a narrativa também é boa, mas em termos de escrita mesmo, este é um livro para comprar já. E vocês podem aproveitar que está com desconto na Bertrand, porque ele custava, salvo erro, 19€ e está a 7,5€. É mesmo incrível. Agora que eu já partilhei os livros com vocês, eu vou dizer-vos como é que é possível comprar livros com desconto. A primeira hipótese que vocês têm é procurar feiras de livros e promoções nas próprias lojas. O Continente faz promoções muito boas em livros e não só assim em títulos antigos, em títulos bastante recentes. Então eu super aconselho vocês irem passando pela parte dos livros no Continente porque faz grandes achados lá. Eu já comprei vários livros, tanto lá como na Note, que também é do Continente, é da Sonai, a preços muito bons para os títulos que eram, com mais de 50% de desconto. Por isso, vale a pena. O segundo sítio em que isso também acontece é no Jumbo. Eles não fazem descontos tão grandes como no Continente, ou pelo menos eu nunca apanhei, mas também se arranja livros assim mais baratos. Eu comprei um do Daniel Silva lá, salvo erro, A Viúva Negra, que custava na FNAC 18€ e lá eu paguei 12, então também é uma boa escolha. Igualmente, a Bertrand faz promoções de vez em quando, então eu acho que vale a pena vocês irem passando lá e sempre que vocês compram um livro na Bertrand, se tiverem o cartão deles, acumula pontos que são dinheiro, ou seja, quando vocês vão comprar outro a seguir, podem abater aquele dinheiro que ficou remanescente do outro livro. Isso também é bom, embora normalmente eles tenham o preço de editor, mas como eu vos disse, eu comprei os falsários lá por 7,5€, então vale muito a pena vocês irem passando. A outra hipótese que vocês têm é ir vendo tanto no OLX como em grupos do Facebook, que há vários de vendas de livros. Então às vezes as pessoas, como eu, imaginem, eu li agora o livro, não vou ler mais, não é? Porque eu tenho tantos livros para ler, há tantos livros que eu quero ler ainda, que acho que uma vida inteira não é suficiente para ler todos aqueles que eu quero, então eu vou dar oportunidade a outra pessoa de ler por um preço reduzido. Por exemplo, eu paguei 17€, eu acho, numa Princesa em Fuga, e vou vendê-lo porque já li, gostei da história,
provavelmente não vou ler outra vez, e então vou dar a oportunidade a outra pessoa de ler também por um preço reduzido. Então, se vocês não têm grande hipótese de gastar o preço cheio do livro, procurem nesses sítios, porque vocês vão conseguir bons livros, bons títulos a preços igualmente bons. E porquê é que ler faz bem? Eu confesso-vos que sempre que alguém me diz que não gosta de ler, e olhem que eu tenho na família quem não gosta, o meu pai não gosta de ler, então é para mim assim um bocadinho de desgosto, porque eu já tentei tudo para que ele goste de ler. Já lhe dei os livros assim que são mais emocionantes, no sentido da gente não conseguir parar de ler. Já tentei tudo e houve uma altura em que até estava a conseguir que ele lesse mais, mas depois ele parou. E uma das melhores coisas da leitura, como eu já vos disse, é que nós viajamos sem sair do lugar, nós vivemos outras vidas que não a nossa, vivemos as personagens. Isso é assim, só quem lê sabe como a sensação é incrível de ficar absorto numa história, de ficar absorto numa personagem. E quando o livro acaba, nós ficamos com saudades da história, ficamos com saudades da personagem. Há ali um período de tempo, tipo uns 3 ou 4 dias, que a gente nem consegue ler mais nada, porque está assim a ressacar, entre aspas, daquela história que nos fez tão bem. Por outro lado, ler também nos permite falar melhor e escrever melhor. Isto porquê? Porque nós vamos vendo como é que se constrói frases, vamos admirando o estilo deste ou daquele escritor, vamos aprendendo palavras novas e, consequentemente, com o tempo, nós estamos a falar melhor e mais corretamente a nossa língua e também estamos a escrever melhor. Isso não quer dizer que uma pessoa não dê erros, qualquer pessoa dá erros aqui ou ali. Mas quer dizer que se vocês lerem bastante, vocês vão reduzir em pelo menos 90% os erros ortográficos que vocês dão, e os erros de sintaxe e os erros gramaticais. Então eu aconselho mesmo a que vocês leiam, não só porque é assim, uma das melhores coisas do mundo é ler, é estar na praia e ler, ou estar na cama e ler e deixar-nos ir para outra vida, como também nos faz bem culturalmente, nos faz bem intelectualmente. E eu acho que numa era em que nós damos tanto valor à imagem, não nos podemos esquecer de cuidar do nosso intelecto, do nosso eu interior e de fazer de nós próprios pessoas mais cultas, pessoas mais interessantes. Acho que ler também é isso. Ler ajuda-nos a tornar-nos pessoas mais interessantes. Isso acaba por ser benéfico para nós próprios e qualquer coisa que nós façamos por nós é boa. E o vídeo de hoje chega assim ao fim, Fascinetes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like se gostaram e digam-me aqui abaixo se vocês querem que as sugestões de livros se tornem uma rubrica aqui no canal. Eu posso fazer uma vez por mês sugestões, porque eu leio mesmo muito. Não se esqueçam de partilhar o vídeo com aquele amigo que precisa de ler mais ou com aquele leitor compulsivo que está sempre a ler. E claro, subscrevam o canal e ativem as notificações no sininho para serem os primeiros a saber sempre que houver um vídeo novo no canal. E como vocês já sabem, há vídeos novos todas as semanas. Fiquem bem, leiam muito e tenham uma semana fabulosa!